primeiramente, agradecer a presença de vocês, tenho ficado bem satisfeito, viu? Uma galera, assim, tá participando, a gente do debate muito massa. Esse é o segundo encontro, né, desse mês Benjamin, que é mês entre aspas, porque são pausas, né? São encontros quinzenais. Então, são aí 2 meses de conversa, mas a gente pensou uma totalidade de 4 encontros, né? Onde a gente teve, 2 semanas atrás, um encontro com a professora, três, na verdade, né? Porque a gente teve que adiar a fala da Yasmin uma semana, mas a fala da professora Priscila, acerca do Benjamin e do Rio, e uma conversa a partir dos dois autores, e hoje a gente continua com a Yasmin, debatendo o tema da experiência e também trazendo outro debate ali do Benjamin a partir do Kant também, da leitura benjaminiana da obra kantiana. E aí, me apresentando brevemente, só para fins de esclarecimento, né? Já que o encontro passado quem mediu foi o Vitor, mas eu me chamo Lucas, tá? Junto com o Vitor, a Yas, o Matheus, não só a gente organiza de maneira geral crítica e negatividade, como a gente estruturou e tem organizado esses encontros. Eu sou estudante de graduação pela UFPE, Filosofia e Licenciatura, e estou já há um tempinho aí nos meus itinerários benjaminianos, né? Mas não sou eu a estrela dessa noite. Quem vai apresentar a fala nesse encontro vai ser a Yasmin, ela que é graduada em filosofia pela UNB, a Universidade de Brasília, também está fazendo a graduação em letras, então veja, 2 graduações aí, viu? Tem mestrado em filosofia pela mesma instituição e também está fazendo o seu doutorado, uma menina ativa academicamente, viu? Em filosofia também pela UNB. As pesquisas dela giram em torno do Benjamin, e principalmente acerca do tema da experiência dentro dessa vastidão, na obra benjaminiana. E hoje a fala dela vai ser sobre experiência e perda do sentido, a partir de um certo diálogo ali, com a experiência, a vivência, enfim, outros temas que ela propriamente vai comunicar a nós. Então, Yasmin, pode projetar aí o teu slide e sinta-se à vontade, viu? Obrigadão aí pela tua disponibilidade de fazer essa fala para a gente. Obrigada, Lucas. Bom, enquanto eu estou compartilhando aqui a tela, queria agradecer, né, novamente. Eu sei que eu já agradeci no primeiro encontro, mas agradecer ao grupo Crítica e Negatividade da UFPE, principalmente, né, especialmente ao Vitor, ao Lucas e ao Matheus, dizer que é uma honra estar tentando aqui com vocês traçar essa leitura benjaminiana. Esse convite para mim foi muito bom, porque estou nesse processo, né, de início de doutorado, e vai ser a primeira vez que eu vou poder falar sobre esse início, então é um rascunho, eu vou trazer como se fosse preâmbulos, né? Projeto propriamente, que devo reescrever, já iniciei a reescrita, né, nesse semestre. Então, o agradecimento também aos ouvintes, né, não só ao grupo como um todo, e sua organização, é também uma forma não só meramente cordial e tal, mas é porque vocês vão me ajudar, a partir dessa escuta, com esse processo inicial da escrita, né? Então, espero que essa troca, né, seja boa para vocês também. E é isso, agradecer mesmo antes de começar. Bom, como eu disse, né, essa parte, essa apresentação de hoje, ela consiste em um preâmbulo, é como se fosse o início, e o tópico específico é do primeiro capítulo, né? O projeto, ele carrega um título, né, que é sempre um título preliminar, tendo em vista que está no início, né? Mudanças estruturais da experiência, apresentação da verdade como articulação histórica do passado, em Walter Benjamin. E esse primeiro capítulo, né, que eu vou apresentar, eu vou tentar mostrar, né, como que eu trouxe, né, enquanto estrutura essa abordagem, que consiste, né, em trazer uma noção que quem tem familiaridade, né, com o Sérgio Benjamin olha, já pensa que eu vou tratar dos textos de 1930 ali, né, principalmente o texto intitulado Experiência e Pobreza,
de 1933, especificamente, mas ao decorrer da apresentação vocês vão ver como que, de certa forma, eu apresento uma leitura, né? Eu ofereço uma leitura que tenta não afastar, pura e simplesmente, os textos de juventude e esses textos mais tardios, né, chamados textos mais tardios, de 1930, nem tampouco propõe uma continuidade, né, pura e simplesmente, mas a partir dos textos tentar indicar ali o que há de ponto de conexão entre eles. E aí, experiência e pobreza, a perda do sentido e a abertura da nomeação, ela vai estar presente aqui na minha apresentação do problema e da justificativa, né, do projeto de doutorado. E como o projeto, né, ele é amplo, eu pretendo destacar algumas partes que eu consiga tratar especificamente do tema do primeiro capítulo, que é a experiência, pobreza, perda do sentido e abertura para a nomeação. Então, eu vou, ao longo da apresentação, mostrando os tópicos, os 3 tópicos, que coloquei enquanto estrutura preliminar e vou tentar apresentar para vocês. Na última apresentação, vocês viram a apresentação, quem viu, né, ou quem não viu, pode ver no YouTube, do Crítica e Negatividade, a apresentação da professora Priscila, né, e ali a gente conseguiu traçar um debate sobre noções da questão de origem, né, a vontade de arte, como que a professora, que é também minha orientadora, realizou ali, junto com o tema geral do grupo, né, que dessa sessão, que é a experiência, que é... Como é que é? Experiência no limiar, o limiar da experiência, Benjamin no limiar da experiência. E aí eu vou lembrar novamente que esse título foi apresentado, né, como proposta pelo Lucas. E aí ela traz imagens, é muito característica, né, da orientação e das aulas da professora Priscila, sempre trazer esse referencial benjaminiano também ali, com essa parte da filosofia da arte. Eu, como orientadora da Priscila, não sou tão boa com imagens, mas nem como o Lucas, né, nosso design gráfico aqui do grupo de estudos, mas tem um pintor que se chama James Ensor, que ele é citado no texto Experiência e Pobreza, e eu tenho um certo carinho e consigo ter a minha proposta ali de leitura como se fosse traduzida mesmo, né, nas imagens do James Ensor, porque todas as imagens, elas trazem as máscaras, né, e aí eu vou introduzir a minha apresentação com um título, com uma parte, o início, né, do texto Experiência, de 1913, que está na edição da editora 34, Reflexões sobre a Criança e o Brinquedo. E aí, sem precisar me explicar, eu acho que o texto, né, consegue trazer pelo menos a ideia, né, a proposta do que eu quero dizer com uma introdução à minha apresentação. E aí eu queria que vocês mesmos fizessem, né, o exercício ao trazer essa pintura, que se chama Máscara e Morte, né, de 1897, do James Ensor. Bom, Benjamin, logo no primeiro parágrafo do texto, experiência, ele vai trazer o problema da experiência da seguinte forma. Travamos nossa luta por responsabilidade contra um ser mascarado. A máscara do adulto chama-se experiência. Ela é inexpressiva, impenetrável, sempre a mesma. Esse adulto já vivenciou tudo. Juventude, ideias, esperanças, mulheres, foi tudo ilusão. Ficamos, com frequência, intimidados ou amargurados. Talvez ele tenha razão. O que podemos objetar? Nós ainda não experimentamos nada. Esse texto, parênteses, é na época do movimento estudantil berlinense, né, do Benjamin, então tem esse contexto. Mas vamos tentar agora levantar essa máscara. O que esse adulto experimentou? O que ele nos quer provar? Antes de tudo, um fato. Também ele já foi jovem um dia. Também ele quis outrora o que agora queremos. Também ele não acreditou em seus pais. Mas a vida também lhe ensinou que eles tinham razão. Então ele sorri com ares de superioridade,
pois o mesmo acontecerá conosco. De antemão, ele desvaloriza os anos que estamos vivendo, converte-os na época das doces asneiras que se cometem na juventude, ou no êxtase infantil que precede a longa sobriedade da vida séria. Assim, são os bem-intencionados, os esclarecidos, mas conhecemos outros pedagogos cuja amargura não nos proporciona nem sequer os curtos anos de juventude. Sisudos e cruéis, querem nos empurrar desde já para a escravidão da vida. Ambos, contudo, desvalorizam, destroem os nossos anos. E cada vez mais somos tomados pelo sentimento de que a nossa juventude não passa de uma curta noite. Vive-a plenamente, com êxtase. Depois vem a grande experiência. Anos de compromisso, pobreza de ideias, lassidão. Assim é a vida, dizem os adultos, eles já experimentaram isso. Fim de citação. Então, isso é para introduzir. E aí eu tenho um texto orientador que eu queria compartilhar com vocês para tentar, então, mostrar como que nesses textos, né, tanto de 1913 como os de 1930, e aí parece que há um salto, mas aí eu vou tentar mostrar como não necessariamente há um salto pura e simplesmente, mas existe ali uma configuração de como vai se desenvolvendo a ideia de experiência em Benjamin. E aí, especificamente, né, trazendo, né, então, o projeto agora mais objetivamente, eu queria me reter ao texto e aí eu vou dialogando. Se vocês quiserem também me interromper, fiquem à vontade, mas eu vou discorrer sobre o texto para não me perder, tá bom? Bom, reconhece-se inicialmente a experiência como um problema presente nos estudos da filosofia moderna, sobre a cisão entre o pensamento e o mundo, ou entre o conhecimento e a verdade. Ao longo de suas obras, Benjamin assume a tarefa de analisar a influência da concepção de experiência nessa cisão. Eu queria tentar fazer aqui com vocês esse exercício de tentar transmitir qual é essa relação entre esses textos e essas noções de experiência que aparecem tanto em 1913 e 1930, e o que há ali do Benjamin com a tradição filosófica para tentar trazer os fundamentos filosóficos mesmo de sua teoria. Então, ao reconstruir os debates centrais que o conceito de experiência mobilizou no interior da tradição filosófica, Benjamin evidencia as mudanças estruturais que configuram a formação do conceito e que revelam os motivos de seu declínio na modernidade. Então, essa pobreza de experiência, essa falta de sentido e significado que é colocada ali pela máscara da experiência como descrita em 1913, né, ali nos adultos, nesse debate entre adultos, geracional, né, adultos de juventude, aparece, né, em Benjamin também como um declínio, e um declínio que vai ter debate direto com a epistemologia moderna, né? Que aí eu acho que ao longo da apresentação vocês vão entender. E aí, um parênteses antes de continuar, essa primeira parte, que inclui esse primeiro capítulo, né, que é o foco da apresentação hoje, eu intitulo de O Desenvolvimento de uma Epistemologia Crítica Benjaminiana. Nessa primeira parte, tem 2 capítulos, né? Um deles é o de hoje, e aí os outros ficam, tipo, curiosidade, para vocês me acompanharem depois, para a gente ter uma troca, que eu preciso, né? Bom, imerso nesse problema, busca-se mostrar como Benjamin defende que, em virtude do diagnóstico sobre a pobreza de experiência, a natureza da forma filosófica só poderá se realizar plenamente quando a filosofia assumir a tarefa de construir um novo conceito de experiência. Essa análise torna-se central para o desenvolvimento de problemas que atravessam toda a obra benjaminiana, dos primeiros escritos ao seu último, as teses intituladas sobre o conceito de história, a formulação de sua crítica à modernidade e a transformação tanto da transmissão quanto da própria transmissibilidade dos saberes. Bom,
Essa problemática já se anuncia em seus textos de juventude, um ensaio Experiência, de 1913, um dos primeiros dedicados ao tema, foi produzido durante a sua participação no movimento estudantil berlinense. Nesse contexto, o filósofo convoca todas as forças da juventude contra a palavra experiência, cuja noção era utilizada pelos adultos como o eternamente ontem. A máscara, e aí cito Benjamin, a máscara do adulto chama-se experiência. Ela é inexpressiva, impenetrável, sempre a mesma. Esse adulto já vivenciou tudo: juventude, ideias, esperanças, mulheres. Foi tudo ilusão. Fim de citação. Para Benjamin, a experiência, tal como é concebida pelos adultos, quando relacionada ao presente, apresenta-se como uma experiência inferior, aquela, né, da introdução que eu trouxe bem no início, esvaziada de sentido e de significado. Cito Benjamin novamente. A pessoa irrefletida, o adulto com sua máscara, né, da experiência, acomoda-se no erro. Nunca encontrarás a verdade. Brada ela aquele que busca e pesquisa. Eu já vivenciei isso tudo. Fim de citação. Nesse momento, Benjamin começa a reconhecer os problemas internos à própria constituição do conceito de experiência. E aqui eu queria mostrar para vocês uma espécie de mapeamento, mas não necessariamente para trazer uma cronologia. E aí eu acho que eu vou me fazer entender com um primeiro tópico, né? A abordagem, assim. O que Benjamin acaba fazendo, além desses estudos que é lidos como de juventude, os estudos que parece que há um diálogo mais denso, né, com a filosofia kantiana, os românticos, o próprio Hegel, Leibniz, enfim. Ele, ao estudar a noção de experiência Benjamin, você se depara com esses dois momentos. Como entender o ponto de contato entre eles? Não é um manual que eu estou trazendo, é uma leitura que eu venho fazendo, desenvolvendo desde o mestrado, tá? Então, eu não defendo uma espécie de verificação, né, desse conceito, mas é o que eu venho entendendo e investigando ali em Benjamin. Que é o quê? Existe o diagnóstico da condição de uma experiência moderna fragmentada, e isso não é só em Benjamin, a gente até estava comentando, né, Lucas? O Lukács, no História e Consciência de Classe, ele vai fazer algo muito parecido, só que muito assim, fincado e diretamente citando Marx. Mas Benjamin também trabalha com isso, com essa noção dessa passagem, esse diagnóstico, né? Assim como tem Lukács ali, no História e Consciência de Classe, pensando a mudança do artesanato para a manufatura e depois para a indústria, ou seja, como o modo de relação com o trabalho, né, o modo de organização da vida faz com que haja, então, essa experiência, essa relação entre pensamento, mundo e a própria mudança estrutural ali da consciência, né? Benjamin também traz isso nos textos, né, de 1930, aponta isso no texto de 1913, e nesse meio tempo tem ali os textos, né, como, por exemplo, o subprograma da filosofia por via, as afinidades eletivas de Goethe, origem do drama barroco alemão. E aí existe uma questão, que muitas vezes é como se fosse uma encruzilhada ali em Benjamin. Existe a experiência antiga, que ele fala, olha, existia Fáron nessa condição aqui, que era de um modo de vida orgânico, onde a palavra e a coisa tinham uma conexão, eram estabelecidas suas conexões, então, pensamento e mundo estavam, né, em sintonia, vamos dizer assim. E também existe a experiência moderna, que é marcada pela vivência, pela Leibniz, né? E nos estudos sobre Baudelaire, ali de 1913, vai ser marcada pela experiência do choque, né? Eu pontuo aqui alguns textos como 1913, Experiência Pobreza e o Narrador, aproximando esse diagnóstico, porque se por um lado, na experiência de 1913, ele está trazendo a questão do adulto, e Experiência e Pobreza e o Narrador, ele também vai trazer a questão da juventude, né? Como a juventude não consegue mais escutar e também não consegue mais narrar, porque já não é mais transmitido saberes, né? Então,
tem esse problema, esse diagnóstico que é colocado ali por Benjamin. Então, a busca desse narrador, né, ou da volta, né, da volta da capacidade de poder contar uma história, né, é possível ainda diante, né, dessa condição da experiência moderna. E aí o que eu estou tendendo, né, a construir, eu estou colocando ali em pontos de tensão justamente essa noção de Erfaro e Erlebnis como, sem ser de uma forma etapista, como se fosse uma Erfaro já perdida, mas também sem ser uma Erfaro que desconsidere a condição fragmentada da experiência moderna, né? E aí, como lida com isso? E aí, vou citar agora novamente, né, o Lukács, na História e Consciência de Classe, que é inclusive um texto, né, que Benjamin lê ali mais ou menos entre 1925, escreve Origem do Drama Barroco Alemão. Isso, né, é falado pelos comentadores e dá para ver algumas influências também, para citar a seguinte questão. O Lukács, quando faz essa descrição que eu apontei, que também está presente no narrador, dessa mudança do artesanato, né, para o modo de montagem, né, após a Revolução Industrial, ele vai mostrar como a totalidade, né, ela não consegue mais ser aprendida, né? Não consegue mais estabelecer nenhum ponto de contato. E aí, nos textos, né, que faz destaque essa fragmentação, modo descontínuo da vida, muitas vezes se cai numa forma de como se não fosse possível uma espécie de superação. E aí lá, o próprio Lukács tenta pensar a possibilidade da consciência do proletariado. Lá em Lukács é o proletariado e etc. Em Benjamin ele traz para outras noções, inclusive tenta observar isso na literatura. Então, eu chamo a atenção não para trazer algo já dado, estabelecido, é possível sim restabelecer e voltar a contar histórias, mas queria mostrar como a filosofia benjaminiana dá sinais de como se estabelecer uma apreensão, né, da totalidade sem que esta esteja numa condição como uma condição antiga, sabe? Como se fosse um retorno. Diante do fragmentário, né, diante dessa nova condição de experiência moderna, o que se é possível fazer, né? Qual é a racionalidade ou um nexo lógico possível, e aí dentro da filosofia dele ele vai desenvolvendo. Então, a crítica benjaminiana ao conceito, né, de experiência de Kant, ele vai problematizar justamente a necessidade, ele começa o texto falando sobre a apreensão das ideias mais profundas. Então, assim, a tarefa da filosofia, e ele coloca como tarefa, e para quem, né, é familiarizado com o texto de Benjamin sabe que esse peso da tarefa é uma questão que eu não vou entrar aqui, mas, enfim, uma tarefa da filosofia é voltar a aprender as histórias as ideias, né, mais profundas, ou seja, tentar restabelecer esse nexo lógico, né? O problema da verdade, né? Também podemos pensar que a experiência, essa relação entre experiência e Erleb se depara com o problema da verdade, porque, como eu citei, o adulto vira e fala, nunca encontrarás a verdade, já está dado. Então, há uma influência aí de uma noção de natureza, e aí eu passo para a segunda parte, que é o primeiro tópico da estrutura preliminar, né, do primeiro capítulo, que é uma noção de natureza em que as naturezas elas são estabelecidas a partir de um sistema de leis. Já está dado, já está estabelecido, nada há do que se fazer. E aí, então, existe esse problema do emudecimento da natureza, que aí eu vou falar com os familiarizados de Benjamin e os não familiarizados. O emudecimento da natureza, quando a gente, benjaminiano, parte, cara, com essa noção, a gente já relaciona com o problema ali da história natural, com a questão da história e da natureza, que é apresentado no Origem do Drama Barroco Alemão, mas também está ali na crítica no texto sobre o programa da filosofia por vir, no texto que faz crítica a Kant, né? E aí eu vou dar uma continuidade aqui para tentar chegar nessa parte
e conseguir expor e esclarecer como é que isso aparece, né? Esse problema do empírico, quando o empírico escapa à ordenação da racionalidade abstrata, ou seja, assim, a perda do sentido, né, faz com que, de fato, você tenha um indivíduo isolado, desordenado, e diante de uma dificuldade, inclusive, de contar sua própria história, enfim. Bom, diante da conclusão, nunca encontrarás a verdade, Benjamin responderia sim, pois, de fato, não é próprio da natureza da verdade ser encontrada. Por isso, lembra, a verdade é a morte da intenção. Isso aqui está no origem do drama barroco alemão. Isso não significa, contudo, que o caminho percorrido pela experiência deva limitar-se a uma conformação irrefletida e impenetrável ao real. A palavra experiência em alemão é Erfahrung, substantivo derivado do verbo fahren. Desculpa o alemão aí, gente. Tô passando vergonha aí com a Priscila. Mas dá para entender, né? Que carrega o sentido de pôr em movimento, transmitir. Já o verbo erfahren, formado a partir de fahren, pelo acréscimo do prefixo introduz a ideia de algo experimentado, mais próximo do que podemos conceber com o sentido de transição ou passagem, Übergang. No entanto, a afinidade entre o significado de passagem e Erfahrung não se configura como uma ideia de um percurso com fim pré-determinado. A própria derivação do verbo fahren oferece uma pista. Trata-se de mover-se, não de encerrar. Ao se deparar com o erro, a filosofia realiza o exercício de sua forma, retomar o fôlego para a busca da verdade. Então, se o adulto com a máscara da experiência, aquela sem sentido e significado, fala que nunca encontrarás a verdade, Benjamin tenta trabalhar justamente o objetivo e a própria questão da forma filosófica. Mas a filosofia busca conhecer a verdade, qual é a questão? E aí é a questão que faz a crítica à teoria do conhecimento, né, da filosofia moderna e traz Kant para o jogo, né? Então, assim, e aí, tipo, não é nem entrar nos meandros do que se Kant falou, Kant não falou, mas é como que o problema da teoria do conhecimento surge e qual é a crítica que não só Benjamin, mas Lukács, que a teoria crítica vai fazer a esse modo, né, da teoria do conhecimento. Bom, assim, a tarefa da filosofia... não, desculpa. Então, ele traz o problema, né, da busca da verdade, como eu havia citado, e o que ele pretende, então, né, com isso, né, que ao falar que retomar o fôlego para a busca da verdade é o problema da forma filosófica. Com isso, o estudo pretende mostrar como o próprio sentido da palavra Erfahrung constitui o entendimento da teoria benjaminiana sobre a filosofia enquanto exercício de apresentação da verdade. Isso não vai estar detalhado, explicado aqui, mas é um apontamento que eu vou fazer, né, naquela relação de obras que eu elenquei, que é uma proposta que vai estar ali no origem do drama barroco alemão. Então, há uma oposição entre conhecer a verdade e exercício de apresentação da verdade. Bom, guardem aí que nessa perspectiva, tanto experiência quanto conhecimento são conceitos que expressam a atividade filosófica exposta por Benjamin. Por quê? Porque não é uma questão de ser contra o conhecimento, mas o que se tem, e inclusive ele vai mostrar como a forma da experiência dentro de uma epistemologia da filosofia moderna faz com que o conhecimento, na verdade, seja parado, porque nunca encontrarás a verdade, tudo está dado, que conhecimento se cria, que conhecimento se exerce ali, né, enquanto prática filosófica. Bom, a experiência, aí eu cito Benjamin sobre o programa da filosofia por vir. A experiência é a multiplicidade unificada e contínua do conhecimento.
Então, quando Benjamin, ali, né, na introdução, eu falo que existe uma questão sobre construir um novo conceito de experiência, e não sei quem leu sobre o programa da filosofia por vir, mas você vê várias vezes ele fazendo esse apontamento. Qual é esse novo conceito de experiência? É realmente o novo conceito de experiência? Qual é a proposta benjaminiana, né? Bom, a noção de experiência que começa a se desenhar a partir da crítica benjaminiana não corresponde ao movimento em direção à completude. Tampouco a pretensão de que a filosofia possa aperfeiçoar a verdade. Isso aqui é diretamente uma crítica ao modelo kantiano, mas sem, estou falando sem dizer, né? Porque como é um projeto, é uma exposição, eu não podia aprofundar completamente. Ao contrário, trata-se de reconhecer na própria descontinuidade da multiplicidade unificada da experiência, ou seja, na sua efemeridade, na sua historicidade, na própria finitude, né, da coisa de uma experiência que também é aquela que é fragmentada, a possibilidade da continuidade da prática filosófica. Então, que é o quê? Benjamin busca uma forma filosófica que consiga resguardar a historicidade da experiência como possibilidade de continuidade do conhecimento. Então, longe de ser contra o conhecimento, na verdade, qual é o conhecimento filosófico, né? Então, tem esse debate ali que é feito por Benjamin. Se, por exemplo, Kant, né, aproxima e tenta pensar uma metafísica a partir dos valores científicos, né, físicos, científicos, o que é possível fazer o que esses autores estão fazendo como crítica, né, essa noção de conhecimento. Essa redução, e aí também envolve a questão da experiência e pobreza, porque no programa da Filosofia por Vir, ele vai apontar, existe uma condição de uma experiência inferior, a filosofia moderna está lidando com o problema da experiência no seu mais baixo significado, no mínimo de significado. Qual é essa questão? É justamente a impossibilidade do contato, né, da relação entre o sujeito e o objeto e, pelo contrário, um afastamento do mesmo, né, desses dois elementos. Bom, aqui eu chego na terceira parte, né, da estrutura preliminar, né, do que eu estou ali traçando e desenvolvendo enquanto primeiro capítulo. E aí eu vou dar continuidade. Em um comentário retrospectivo, escrito em 1929, sobre o texto de 1913, Benjamin demonstra consciência do avanço de sua crítica ao reconhecer o desenvolvimento do problema das experiências em seus estudos, como no caso do texto Experiência e Pobreza, de 1933, e o narrador, ou contador de histórias, dependendo da tradução, 1936. O problema reaparece com a mesma força de centralidade, contudo, sob uma nova condição, relata Benjamin. Num de meus primeiros ensaios, mobilizei todas as forças rebeldes da juventude contra a palavra experiência. E eis que agora essa palavra tornou-se um elemento de sustentação em muitas de minhas coisas. Apesar disso, permaneci fiel a mim mesmo, pois o meu ataque cindiu a palavra sem a aniquilar. O ataque penetrou até o âmago da coisa. A presente proposta de estudo, né, essa que vem desenvolvendo, atenta nota retrospectiva sobre o texto de 1913, analisará como Benjamin desenvolve as inquietações acerca de uma experiência sempre mesma. Então, como que essa experiência sempre mesma reaparece, independente, seja nos textos de juventude, em que ele está traçando sua crítica à teoria do conhecimento, ou no próprio texto de 1913 e nos textos de 1930. Em um primeiro momento, a partir dos textos de juventude, nos quais a identificação de experiência inferior está vinculada à crítica à teoria do conhecimento. Ainda na juventude, o filósofo se envolve com uma crítica ao conceito de experiência da filosofia moderna. Inicialmente, escreve um texto dedicado exclusivamente à crítica ao conceito de experiência, presente no sistema filosófico kantiano, sobre o programa da filosofia por vir. Nesse texto, Benjamin fundamenta a necessidade de um programa filosófico que assuma a tarefa de uma filosofia por vir, aproximar filosofia e linguagem, a fim de restituir à experiência sua dimensão expressiva e histórica. Assim, aprender as ideias mais profundas.
Então, a luta, né, por a apreensão, né, das ideias mais profundas, ela eu trago aqui como, né, um segundo ponto, né, da minha desse capítulo. E ao mesmo tempo que existe já uma indicação dessa tarefa sobre o programa da filosofia por vir, no Trauspir, que, né, traz uma proposta de um jogo lutuoso ali, também traz essa luta pela apreensão das ideias mais profundas, uma necessidade de fazer com que as ideias voltem a participar do real e sem, né, propor uma espécie sei lá, sem indicar necessariamente que seja uma revisão do programa da filosofia por vir, eu queria mostrar para vocês como é que aparece, como eu venho desenvolvendo, né? Bom, Kant se ocupa com o problema, no programa da filosofia por vir, né, existe essa crítica, né, a Kant, da fundamentação metafísica, ao mesmo tempo em que se tenta validá-la pela fundamentação da ciência. Essa postura foi vista por Benjamin como limitada e limitante diante dos desafios que a filosofia enfrentava, pois ainda assim o sistema kantiano carregava em sua metafísica pressupostos epistemológicos que não conseguiam dar conta do problema central da teoria do conhecimento, a cisão entre sujeito e objeto, ou a relação possível entre conhecimento e verdade, pensamento e mundo. Para Benjamin, os pressupostos epistemológicos kantianos buscam cumprir uma função mediadora entre sujeito e objeto. No entanto, reduziam-se a juízos fundados em experiência que, ao ser submetida à consciência transcendental do sujeito, levava a filosofia kantiana a conceber um conceito de conhecimento equivalente ao de uma metafísica ingênua. Portanto, se, por um lado, a filosofia kantiana considera que não é possível conhecer as coisas em si mesmas, uma vez que a experiência possui um caráter efêmero, por outro, Benjamin observa que o conceito de conhecimento kantiano, para lidar com essa efemeridade, né, busca restringi-la porque estão entregues sem defesas ao pensamento abstrato que as destrói em sua particularidade. Bom, este projeto não busca, né, antecipar, como eu comentei, eu sempre antecipo, né, nos pensamentos, parece que eu já sei de como eu estou. Este projeto não antecipa a interpretação de que o drama barroco constitua a efetivação da revisão dos conceitos kantianos propostos sobre o programa da filosofia por vir. Contudo, indica que Benjamin apresenta uma alternativa para os desafios da tarefa da filosofia, que é aprender as ideias mais profundas, esse problema diante da perda do sentido e a tentativa, então, de lidar com uma possibilidade ali da nomeação, né? A abertura para a nomeação, ou seja, para voltar a contar histórias e também a transmiti-las, né? Bom, portanto, trata-se de apontar inicialmente que o que está em jogo é o empenho da filosofia em estabelecer uma forma que corrige o modelo mecanicista do conceito de experiência, esse modelo criticado ali na filosofia kantiana. E aí Benjamin traduz essa forma em uma frase no prefácio ao drama barroco alemão. E aí eu falo, né, a crítica kantiana, mas a crítica não só do ponto de vista negativo. Existe ali no programa da filosofia por vir indícios de uma revisão do sistema kantiano. E, inclusive, essa frase, né, que eu vou citar agora, que eu falo que traduz, né, uma possibilidade, então, de revisão desse modelo mecanicista, ela também aparece, de certo modo, a partir de uma influência ali kantiana, já na origem do drama barroco. Salvar os fenômenos e apresentar as ideias, que é a terceira parte, né, da terceira e última parte da estrutura preliminar do primeiro capítulo que eu estou apresentando aqui para vocês. Bom, para comentar sobre essa parte, eu trago aqui a Jean-Marie, né, que vai observar o seguinte, que a alternativa que Benjamin encontra para corrigir o modelo mecanicista e determinista do conceito de experiência e da causalidade histórica, concepção que corresponde a um tempo homogêneo e vazio, ancora-se em 3 modelos epistemológicos fundamentais. A seguir, Guggenheim destaca esses 3 modelos subjacentes ao prefácio ao drama barroco.
e aí cito, né, a citação que está aparecendo aí para vocês. O primeiro, né, o da Historia Naturalis, da reflexão biológica clássica, da qual Goethe é o eminente representante sobre a lei interna do desenvolvimento vivo dos organismos vivos. O segundo, né, o da teologia judaica, da grande esperança religiosa e histórica afirmada na história do exílio e da redenção. E o terceiro modelo, que é justamente a condensação desses dois, esses dois modelos, né, heterogêneos, sofrem uma espécie de condensação na teoria do Sprung, e com efeito, se este designa certamente uma lei inerente à natureza do objeto, e neste sentido pode ser interpretado em termos de estrutura, ele é, ao mesmo tempo, o conceito decisivo que fundamenta a possibilidade de uma salvação, objetivo último, segundo Benjamin, de toda teoria verdadeira. E aí destaca a questão da salvação, e nesse terceiro tópico, né, eu tento mostrar como que, a partir dessa salvação dos fenômenos, né, que é um problema que é apresentado e muito utilizado ali, né, no Origem do Drama Barroco alemão, se constrói, então, uma proposta de forma filosófica benjaminiana que não é um método pré-estabelecido, não basicamente tentando trabalhar ali as condições, tanto de verdade, por isso, para pensar a forma filosófica, é impossível não passar pelo problema da verdade, ou seja, o conhecimento filosófico. Qual a distinção do conhecimento filosófico, de uma verdade filosófica, para uma verdade, por exemplo, científica. Ele não desmerece nenhum, mas tenta trabalhar essas diferenças justamente para pensar, e aí isso já é sinalizado ali no programa da filosofia por vir, qual se há a possibilidade de uma experiência metafisicamente realizada, que não desconsidere, que não seja puramente empirista, né, no sentido, né, do processo da Revolução Francesa, em que há a ascensão, né, da condição empírica, que é um esforço que ele reconhece muito bem ali no Kant, de pensar uma metafísica, né, vindoura, e também sem considerar uma metafísica, sem recair numa metafísica ingênua, que é justamente isso que ele aponta quando se quer falar de metafísica ingênua, não é para cair também nos erros da metafísica clássica. Bom, explicando nessa nota aqui da Jean-Marie Guggenheim, que está presente naquele História, Memória e Narração, eu não vou lembrar exatamente, mas depois eu posso passar se alguém precisar da referência. Jean-Marie destaca uma espécie de condensação que ocorre na teoria da origem, o Sprung, terceiro modelo subjacente ao prefácio ao drama barroco. Enquanto lei inerente à natureza do objeto, Benjamin desenvolve as diferenças entre gênese e origem, fundamenta uma epistemologia que carrega a possibilidade da salvação. O que seria, então, né, essa salvação? Acho que ao longo, até o final, dá para pelo menos sinalizar a vocês. Portanto, assume-se enquanto interpretação que essa síntese que ocorre através do conceito de Sprung corresponde a um fundamento da forma epistemológica crítica. Essa é a minha leitura, a leitura que eu venho fazendo, e também que aparece ali, de algum modo, nos textos da Jean-Marie. Da forma epistemológico-crítica da apresentação, aquela que eu comentei, que se opõe, não necessariamente uma posição, né, dualística, mas que debate, fala sobre os limites da filosofia que se encerra num objetivo e numa forma em que busca conhecer puramente a verdade, né, que pretende, né, conhecer a verdade. Bom, sendo assim, o estudo buscará mostrar como a relação entre ideias e fenômenos instaurada pela Dastello, né, por esse modo de apresentação da verdade, definido ali por Benjamin, consiste em restituir sua dimensão de objeto bruto, único e irredutível. Ela o imobiliza nesta brutalidade para preservá-la do esquecimento, da destruição, cujas explicações já prontas são formas correntes.
Assim, os objetos são coletados sem serem submetidos a imperativos de um encadeamento lógico exterior, que justamente a crítica Benjamin faz, a noção de sistema pré-estabelecido, assim como sistemas de leis naturais, que também é esse debate, né, com Kant. Pelo contrário, são apresentados em sua unicidade, ou podemos dizer em sua singularidade, remetendo ao que Benjamin denomina experiência singular temporal. A da estela benjaminiana corresponde ao processo meditativo e reflexivo da rememoração, movimento capaz de produzir uma experiência singular temporal na possibilidade de salvar os fenômenos. E aí cita Jean-Marie. Trata-se de saber considerar a realidade dos objetos de maneira suficientemente crítica para nela descobrir, na sua constituição mesma, os rastros de uma outra configuração ideal de cuja memória os nomes são guardiões. Fim de citação. Sem, contudo, a filosofia abandonar a lei de sua própria forma, a da estela da verdade. A apresentação das ideias recoloca no centro o conceito de Ursprung, aquele terceiro modelo epistemológico citado, né, pela Jean-Marie, entendido como salto para fora da sucessão cronológica, possibilitando à filosofia tanto uma nova sistematicidade, uma nova forma de estabelecer os nexos lógicos diante da forma fragmentada, né, do pensamento filosófico, quanto à possibilidade de outras formas de configuração do real. Trata-se, portanto, da caracterização do que seria o conhecimento filosófico para a teoria benjaminiana, em contraposição ao conhecimento meramente científico. A expectativa de Benjamin quanto ao conhecimento de ordem filosófica é expressa ao final do programa da Filosofia por Vir. Cito: um conceito de conhecimento, adquirido na reflexão sobre a sua essência linguística, permitirá a elaboração de um conceito correspondente de experiência, que incluirá também áreas cuja verdadeira classificação sistemática Kant não atingiu. Fim de citação. Nesse texto, Benjamin já identifica que a verdade filosófica, diferentemente da científica, não pode ser alcançada na forma da representação matemática. Essa limitação é retomada no Origem do Drama Barroco Alemão, em que afirma, cito: a doutrina filosófica funda-se na codificação histórica. Ela não pode ser invocada a modo geométrico. Fim de citação. A crítica à aplicação universal do modelo geométrico a outras áreas revela, para Benjamin, a impossibilidade de aprender a singularidade dos objetos que escapam a essa metodologia. Tal diagnóstico, esboçado no programa da Filosofia por Vir, reaparece no drama barroco da denúncia da falta de reconhecimento por Kant e Spinoza da singularidade e historicidade do pensamento filosófico enquanto linguagem. Ao aproximar a filosofia e linguagem, Benjamin convoca o pensamento a acionar no contexto da história a experiência, enfatizando a dimensão histórica como seu fundamento e a linguagem como elemento constitutivo essencial, uma vez que, sendo as línguas históricas, há necessariamente um caráter histórico no filosofar. Com base nessa reflexão, este projeto identifica na Dastelo, na apresentação, né, na forma de apresentação da verdade de Benjamin, a alternativa para lidar com o problema temporal da experiência intrínseco à forma filosófica, também exposta pelo filósofo em suas teses sobre o conceito de história, na tese 6. E aí cito Benjamin, na tese 6. Articular historicamente o passado não significa reconhecê-lo, tal como ele foi. Significa apoderarmos de uma recordação, e aí depende do tradutor, e aí eu vou lidar com esse problema de tradução, em que aparece essa questão da Erinnerung, né? Uns traduzem para rememoração, inclusive a Jean-Marie, né? Traz uma diferença entre recordar e rememorar. Bom, eu não vou nem entrar nisso, mas, bom, significa apoderarmos de uma recordação quando ela surge como um clarão no momento de perigo. Ao materialismo histórico, interessa-lhe fixar uma imagem do passado tal como ela surge,
inesperadamente ao sujeito histórico no momento do perigo. O perigo ameaça tanto o corpo da tradição como aqueles que a recebem. Então, essa relação geracional que foi posta de certa forma ali pelos textos de 1930 benjaminiano que eu apontei no início da apresentação. Bom, para ambos, esse perigo é um e apenas um, o de nos transformarmos em instrumentos da classe dominante, das classes dominantes. Cada época deve arrancar a tradição da esfera do conformismo que se separa para dominar. Bom, fim de citação. A análise de Jean-Marie Gagneban sido o convite de Benjamin para a atividade de articulação histórica do passado. Não se trata de tentar alcançar uma lembrança exata de um momento do passado, como se esse fosse uma substância imutável, mas de estar atento às ressonâncias que se produzem entre passado e presente e passado. Aquilo que Benjamin chama de, literalmente, experiência com o passado. Fim de citação. Portanto, na relação entre filosofia e linguagem apresentada no prefácio, já estou terminando, gente, desenvolvida por Benjamin, tanto no Origem do Drama Barroco Alemão quanto em seus escritos sobre Goethe, a forma filosófica ganha capacidade de aprender as ideias e sua profundidade ao mostrar o copertencimento entre as ideias e os fenômenos por meio da apresentação, da Estela, por meio da apresentação das ideias, ao mesmo tempo que salva os fenômenos. Para Benjamin, somente assim a filosofia poderá restituir-se como uma teoria verdadeira e expressiva, ao estabelecer no exercício filosófico da apresentação o nexo de significação entre o pensamento e o tempo histórico. E aí, para fechar, uma citação e um texto que eu não coloquei naquele mapeamento dos textos, mas um texto muito importante para pensar a questão de experiência, que é o do Eduardo Fuchs, condicionador historiador. E aí eu cito, depois faço um comentário final e aí abro para vocês, né, para as contribuições, se houver. Bom, o historicismo propõe a imagem eterna do passado, um materialista histórico fala acompanhar de uma experiência que é única. A substituição do momento épico pelo construtivo revela ser a condição dessa experiência. Dela libertam-se as gigantescas forças que permanecem presas a um era uma vez do historicismo. Acionar no contexto da história a experiência, que é para cada presente uma experiência originária, é essa tarefa do materialista histórico, que se dirige a uma consciência do presente que destrói o contínuo da história, ou seja, a forma linear, né, que lida como uma crítica tanto ao progresso como o próprio historicismo, né, em que se tem o passado tido por suas leis naturais. Encerro. Espero que o apontamento de alguns conceitos, algumas noções, como foram apresentadas, né? Experiência singular temporal, o que seria ela e a aproximação ali com as noções, né, que são feitas por Benjamin no Origem do Drama Barroco Alemão através do conceito de Ursprung, né, origem. Espero que esse exercício que eu tenha feito possa, né, tenha contribuído de alguma forma para que, não para que facilite a leitura, mas que nessa troca a gente consiga observar o desenvolvimento mesmo do conceito de experiência benjaminiana e suas relações aí entre os vários textos. É isso, Lucas. Obrigada e todo mundo pela escuta. Vamos lá. Palmas, palmas, palmas e palmas. Eu esqueci, desde a Ampof faz muito tempo, né? Mas como é bom ouvir você apresentando, Yasmin. Obrigado pela tua Meu fala. Deus. E obrigado por colocar os textos também, viu? Particularmente, assim, detalhe, coisa meio off, pessoal. Às vezes eu tenho dificuldade de concentrar em fala e slide ao mesmo tempo, né? Mas você colocou alguns trechos do que você falou e eu fui fazer anotações da tua fala e isso realmente colaborou. Assim, então, detalhe mais importante. Bom, a gente vai abrir então para uma rodada de perguntas. No encontro com a Priscila, a gente fez dessa forma e eu acho que fica mais organizado e até melhor para a Yasmin ir respondendo também. Então, a gente pode fazer blocos de perguntas, críticas, apontamentos, elogios, enfim.
Eu sei que eu tenho os meus comentários, assim, não quero furar a fila, né? Pegar um lugar privilegiado, mas eu tenho meus apontamentos também. Eu penso que podem ser 3 pessoas ou 4. Na verdade, você que diz, Yasmin, se preferir de uma outra forma, fica à Ah, vamos deixar o vontade. pessoal se manifestar aí. Pronto, então, quem tiver interesse pode levantar a mão só para uma questão de organização, para saber exatamente quem vai falar e numa ordem de fala, né? Aí vai na presença, não aparece ninguém. Vai, Pode amigo. falar, Igor. Oi, vocês estão me escutando? Sim. Sim, deixa eu tirar aqui a. Não, eu só anotei algumas coisas aqui, achei muito interessante a apresentação da Yasmin, né? E aí, retomando aqui, são algumas inquietações que surgiram, né? Não necessariamente é uma pergunta, mas mais para tentar pensar junto aí. Então, essa questão da cisão, né? Essa experiência cindida e o desdobramento nessa fragmentação desse modelo narrativo, né? Como é que a gente fala a partir de um lugar em que a experiência ela não se torna mais possível, né? Ou que ela se torna necessariamente ali fragmentada, né? A partir de uma experiência cindida, né? Então, eu acho interessante como que essa questão ela é muito cara, assim, aos filósofos da modernidade, né? Acho que desde o Descartes já está tentando, de alguma forma, pensar isso. Essa questão da apresentação se torna, então, a necessidade ali, né, de que vai orientar as questões, não somente do Descartes, mas também do próprio Kant, de um certo lugar, né? Ainda que o Kant não consiga resolver isso de um modo que não considere também essas antinomias, né, que estão ali suplantadas pela coisa em si, por uma doutrina teleológica, natural, né? Eu acho que esses aspectos são importantes para distinguir, primeiro, de que forma a gente pode, então, fazer essa apresentação da experiência, né? Porque a apresentação da experiência, ela necessita também de algum lugar, né, afirmar, não, é possível falar sobre a coisa, né? Então eu não posso estar ali com medo de pensá-la. E ao mesmo tempo, o que eu acho interessante, né, pensando essa radicalização, então, desse programa filosófico kantiano, tal como a Yasmin trouxe ali no Benjamin, né, e aí fazendo uma referência ao Hegel, né? Porque o Hegel vai pensar também essa apresentação esse problema da apresentação, né, enquanto essa carência da filosofia kantiana justamente no desenvolvimento ali do conteúdo das relações, das determinações de pensamento entre si. Então, esse pensamento no seu puro elemento é a lógica, o objeto da lógica, e aí a história e a natureza, então, são exterioridades, né? Mas exterioridades que não têm conceito. Só que, para pensar, então, a partir dessa cisão, como que a gente pode pensar a filosofia da história ou uma formulação, né, ou uma possibilidade de elaboração da experiência humana, né? Eu trago essa questão, né? O Hegel fala que comumente na história universal, né, na filosofia da história universal, o, o que é mais belo é sacrificado no seu altar. O belo é sacrificado em prol de algo novo, né? Então essa negatividade é o motor, ao mesmo tempo, né? Só que o Hegel também está preocupado com esse positivo, né? Essa reconciliação, que é justamente a forma de conseguir compreender em que termos essa experiência pode ser elaborada, né? E aí eu acho que é interessante, então, pensar, né? Tipo, a gente tem que... será que essa experiência que é sacrificada no seu altar é a condição de elaboração dessa mesma experiência? Acho que é minha inquietação.
Eu, Obrigada, Igor. Aí eu acho que a Priscila fala e eu respondo os dois. É, Ou eu respondo? só para falar que, assim, eu acho que numa ordem, então, de três, quatro pessoas, para também fazer aquela avalanche, né, de questões, Beleza. eu acho que pode ser o ideal. Então, assim, depois da Priscila, se tiver mais alguém, fica à vontade, aí eu falo por último mesmo. Tá. Pode falar, Priscila, fica à vontade. Então, eu queria falar depois do Igor mesmo, porque é para pegar uma carona um pouco no que o Igor estava falando, inclusive porque eu tinha várias questões aqui que apontavam para problemas talvez hegelianos, mas como ele já colocou uma questão aí, mas eu queria pegar uma questão, Yasmin, que eu acho que a gente já tinha até conversado. Esse texto de 1913, ele parece muito estranho quando você vai falar depois de experiência, mas é muito interessante você notar quando o Benjamin fala que ele cindiu a palavra. E esse cindiu a palavra é muito interessante se a gente pegar assim um pouco. Ele cindiu a palavra erfarum, né? Quando ele está falando de experiência como uma máscara, uma coisa, vamos dizer assim, fechada em si mesmo, portanto, algo que está pronto, essa experiência como uma externalidade do que os mais velhos apresentam para os mais novos. E aí ele diz, esse primeiro texto, a partir desse primeiro texto, eu cindi a palavra, né? Que a Yasmin coloca. E se a gente lembrar um pouco, assim, a crítica que o Benjamin vai fazer no drama barroco entre a noção da imediaticidade sem cisão do símbolo romântico e a cisão dialética da alegoria. Então, a ideia de um pouco que eu queria trazer, que o Igor trouxe também. A cisão é o que permite esse movimento de negatividade e de reconciliação. Então, e pensar um pouco que essa cisão da palavra Farum que ele produz em 1913 que depois vai permitir que ele entre na palavra e desdobre a palavra nas suas próprias cisões, né? Das cisões que a Yasmin mostrou muito bem. E para colocar uma outra questão, né? Que é um pouco assim, não é que o Benjamin tem uma nostalgia pré-kantiana, né? Da metafísica ingênua, mas sim uma... Eu leio um pouco assim, acho que a Yasmin fala um pouco nesse sentido, mas sim que o problema da cisão está posto, mas a solução kantiana como o Hegel também apontou, ela não é suficiente. Então, um pouco essa questão, só queria pegar um pouco essa noção de cindir a palavra erfarum, né, e pensar um pouco como a, a noção dialética, como o Benjamin vai entender na alegoria, ela só existe porque a alegoria é cindida, né? Não é imediata e não é uma máscara pronta como o símbolo. Né? Enfim, só uma ideia que eu acho que vai um pouco no caminho do que o Igor também estava propondo. Sim, obrigada. Virar a mãozinha aqui. Bom, se tiver mais alguém, pode ficar à vontade. Se quiser falar mais, Priscila, pode falar também, viu? A gente com saudade da PC. Eu acho que tem um monte de questão hegeliana aqui. Bom, então, Vou tirar mais mais. ninguém, por enquanto. Então, posso fazer as minhas contribuições, tentativas de contribuições, né? Que eu também acho meio pretensioso, assim, falar, vou fazer uma contribuição. A gente tem tudo que contribuir, não, e tá tudo certo, né? Mas, enfim, bom, assim, com falas tão boas, né? Não só eu fico meio comprometido, né? O sarrafo sobe um pouco na hora que eu vou falar, mas o nome do grupo quase que muda, né? Passa a ser elogios e positividade, não tem muita crítica, não. Eu gostei muito, assim, do seu trabalho, da tua fala, né? Honestamente, eu acho bem didático, assim. Eu consegui entender, assim, o fio. Olha que eu tô bem cansado, feito eu comentei no começo. Não tenho muito o que falar, fiz algumas observações, assim, mais para mim mesmo, né? E, assim, inicialmente só gostaria de falar, até retomando um pouco da discussão que a gente teve com a Priscila, sobre essa questão, né, do atento muito forte que acaba tendo nos textos do Benjamin, voltados à década de 30, uma espécie de negligenciamento mesmo, não sei que é uma palavra meio forte, mas dos textos dele de outros momentos, né? Inclusive, fora desse eixo, experiência e pobreza, o narrador. Até pensando uma certa resistência da filosofia em aceitar o Benjamin como filósofo. É engraçado porque esses dias eu discuti com uma pessoa que é de cinema, né? E eu já tinha discutido com outra que é de comunicação, e assim, é maluco. A galera conhece o Benjamin, assim, vê, tem disciplina, e na filosofia parece que a galera cria uma resistência muito grande, né? Em assumir ele no papel do filósofo. Então, eu acho muito massa esse tipo de atento. Ahn, É porque eu ia falar uma coisa aqui, mas não quero puxar uma tese muito problemática, não. Mas
legal esse tipo de atento para uma discussão além de um certo eixo que se torna meio que hegemônico dos Eu estudos quero a de Bima, né? polêmica, pode falar. Assim, eu ia falar só que ainda tem eu acho que ainda rola uma recepção do Benjamin, assim, no sentido fundamental mesmo, de entender a obra do autor em vários fundamentos. Eu acho que o teu trabalho faz parte disso. Então, assim, muito relevante, porque, por exemplo, é um ponto meu, mas eu acho que em 2013, né? Mas em 1913, eu acho que a gente já pode falar, claro que de maneira bem verde, né? Tá tão maduro, mas na distinção entre a Efarro e a Leibniz, né, entre uma experiência e uma vivência, de certa forma, sabe? Então, não foi um estalo, assim, que aconteceu na década de 30 no pensamento dele. Então, entender essa questão da gênese, né, em certo sentido, eu acho muito relevante, mas, enfim, só para dizer que eu acho isso muito massa no seu trabalho, suas contribuições basilares, eu diria, viu? Atualmente, mas só tem uma questão aqui que eu gostaria de fazer, no sentido de uma pergunta mesmo, e a outra que é observação barra pergunta, né? Mas quando você fala sobre essa questão da experiência singular temporal, né, também voltada a uma questão metafísica na experiência, eu pensei logo de imediato no tema da rememoração do passado, né? O Benjamin vai ter uma discussão muito grande com o Horkheim em relação a isso, porque no texto dele sobre Bergson, se eu não estou enganado, né? Mas o Horkheimer desenvolve ali uma ideia que vai ser muito importante para o Benjamin, mas eles acabam tendo um momento de cisão muito forte, né? Que é em relação ao caráter idealista, como o Horkheimer fala, com que o Benjamin está tratando a história, né? O Horkheimer ele trata muito de maneira ateológica, isso para o Benjamin incomoda muito. E o tema especificamente da rememoração do passado, que parece ser talvez esse ponto-chave, ou pelo menos esse ponto de partida para entender que, ó, existe um quê teológico na história, existe um tipo de experiência que transcende meramente essa materialidade, para mim, se relaciona bastante com o que você disse. Então, eu queria saber se de fato existe essa ponte, ou se é aquela falsa convergência, né? Aquela falsa paridade. Mas logo de imediato me veio isso. E aí, o terceiro e último ponto é sobre a questão do sistema, né? Aí não é bem uma pergunta exatamente, ao mesmo tempo que é, mas pensar esse conflito do sistema na obra do Benjamin, porque por vezes eu sinto que ele é tratado muito de maneira assistemática, sabe? Principalmente comparando, por exemplo, com Nietzsche, Benjamin, o autor assistemático, né? Nesse sentido, a crítica ao sistema kantiano. Veja, eu acho que a crítica, o problema não é a existência exclusiva do sistema, entende? Mas uma espécie de equilíbrio, tentando remeter a um equilíbrio bem químico mesmo, assim, questão minuciosa, entre o sistema, e aí não sei se eu expresso de maneira muito certa, mesmo se entendo de maneira adequada, mas de um sistema e o seu uso técnico, lógico, científico, sabe? Certo, fora de um certo enriquecimento que parece ser inerente à noção de sistema, mas no qual mesmo me parece querer romper também ao mesmo tempo, né? Então, enfim, e só uma observação é sobre essa tese que você fala, a quarta tese, quarta tese do Conceito de História, é sexta. Sobre o Conceito de História, eu gosto muito do livro do Leuve, né? Gosto muito da tradução da Jeanne Marie, dos comentários dele, mas só para dizer que na tradução da Jeanne Marie e do Marcos, acho que é Marcos, enfim, a citação que você fala em relação à rememoração aparece da seguinte forma, abro aspas, significa apoderar-se de uma lembrança tal qual como ela lampeja no instante de perigo, fecha aspas. E essa questão do lampejo, eu acho que faz uma certa mudança mesmo na leitura e no entendimento dessa discussão. Então, só para dizer que aqui não é rememoração, que a Jeanne Marie e o Marx usam, né? Acho que é Marx. Não sei se estou falando dele errado, mas usam justamente o lampejo. E aí, eu acho que muda, não vou dizer que fundamentalmente, mas há uma mudança ali no entendimento da discussão. Mas, enfim, de novo, muito boa a sua fala. Obrigado por essa participação. Enfim, estou realmente curioso para ver o desenvolvimento aí do seu doutorado e desse Astelo, né? Essa aparição. Enfim, valeu. Muito bom, obrigada, Lucas. Vou começar pelos hegelianos. Eu, eu agora, né, isso está dentro dos objetivos específicos, o Igor sabe muito bem, eu acho que a gente estabelece essa troca, né, Igor, a partir do grupo de Hegel, que a gente faz aqui na UNB. Eu sou abismaniana no meio de um monte de hegelianos,
Por quê? Justamente por um problema que você apresentou, assim, bem levemente, mas que a gente troca muito, Lucas, que é perceber que na filosofia, Benjamin fica, tipo, meio que escanteado, porque a estética e a filosofia da arte já é meio escanteada às vezes, né? Pelo menos depende do departamento, aquela. Não vou trazer coisas polêmicas. Mas, o, esse fundamento, esse debate, assim, né, do Benjamin filósofo, não, enfim, é difícil se fazer, de fato, né? Parece meio estranho essa forma didática que você destacou. Nem sempre eu me fiz tão compreensível, porque os benjaminianos talvez não eu tive que me esforçar muito, né, para conseguir fazer. Eu acho que ainda, né, tem várias divagações e problemas, né, mas é o próprio desenvolvimento da pesquisa. Mas eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de trazer uma apresentação como essa em espaços que estuda Benjamin só a partir de um ponto de vista estético da filosofia da arte, mas que eu acho que está ali também, tá? Não discordo que esteja ali, mas menos trazendo esses fundamentos filosóficos. E aí, com vocês, eu acho que foi o ponto mais interessante da gente lá no Unpuff, foi conseguir estabelecer o diálogo. Falei, nossa, alguém está conseguindo me entender, então, de alguma forma, né? Então, isso tudo, né, para falar, né, para responder o Igor, né? Que existe uma questão nessa relação, né, entre Hegel e Benjamin, que é conhecida, que também a gente consegue perceber em vários autores da teoria crítica, que é a crítica de Hegel a Kant. Todos eles passam. E aí também, dialogando um pouco com o que a professora Priscila falou, eu vejo muito hegelianismo, muitas questões, porque de fato está ali justamente por conta dessa crítica a Kant, né? Só que aí, Benjamin, obviamente, não quem conhece, né, a característica própria dele percebe que ele não cita diretamente, né? Então a gente não sabe o que é kantiano, diferente do Cax, naquela parte de antinomias, né, do pensamento burguês. Ele está mostrando, olha, Hegel faz essa crítica aqui, a Kant, né, que a gente tá, e aí traz, apresenta, ao mesmo tempo ele mostra Marx. A escrita do Benjamin já não é assim. Então, o que eu venho fazendo, né? Desenvolvendo a partir dessa crítica de Benjamin a Kant e essa aproximação, né, que a gente vê enquanto lampejos que se aproximam, que são um ponto de contato ali com a crítica hegeliana. E aí é o que eu pretendo fazer no doutorado, né? Estou há um mês, sei lá, do início do doutorado, então ainda estou desenvolvendo, estou reescrevendo o projeto. E basicamente é focar em como essa crítica de Hegel a Kant busca trazer essa condição de uma experiência histórica, né? Então, como que ele lida com o problema da efemeridade da experiência fazendo crítica, né, a Kant, os pontos de contato ali com Goethe e a própria noção de apresentação da verdade que aparece na fenomenologia do espírito, né? E aí tem alguns momentos, e lá na fenomenologia, né, que você sabe muito bem, eu estou voltando a lê-la e estou, né, meio que engateando, que aparece a noção de figuras, né? E em Benjamin aparece muito essa questão de imagens. Em um momento, né, meio polêmico, mas polêmico saudável, tá, da teoria ali, debate com os hegelianos, né, da UNB, teve um momento que né, se falou, se Benjamin gosta muito de imagens, os hegelianos gostam de conceitos. E aí, qual é a questão? Diante desse problema, né, da experiência, da cisão, que eu vejo que é muito próximo, e aí os benjaminianos, eu posso ser, tipo, levar porrada dos dois lados, né? Os hegelianos, os benjaminianos podem criticar e etc., mas o que o Benjamin faz ali com essa proposta da D'Astello, né? Você falou a experiência, a apresentação da experiência. Na verdade, eu percebo que a experiência singular temporal, ela lampeja, né? Ou seja, o que há, né, de possibilidade de nexos lógicos é lampejado na noção de apresentação. Então, é como se fosse o movimento da experiência, a própria apresentação.
Porque no sentido, no modelo científico, a experiência é lida como resultado. Assim como aquela e aí eu vou fazer você rude. Assim como no texto de 1913. Nunca encontrarás a verdade. A experiência, ela está no resultado do processo linear, como se fosse acúmulo, né? Resultado. E aí, eu vejo que há esse ponto de contato aí, eu quero investigar, não vou me arriscar. O Ander até levantou a mão, depois abaixou, nem sei se que é um dos hegelianos que tá aí. Não quero aprofundar, estou estudando, eu tenho dificuldade, eu tenho um hiperfoco, vocês verem, eu estudo o conceito de experiência Benjamin desde a graduação, então é como se eu precisasse dar muito uma coisa para conseguir falar dela. Assim como eu falei que eu tenho esse hiperfoco no James Ensor, né, nas obras de Máscaras e tal. E aí eu percebo que se em Hegel, né, existe o conceito ali, que é trabalhado também a partir de uma ciência, né, lógica e etc. Em Benjamin, o conceito ele também está presente, né, numa forma não necessariamente científica, mas o que seria uma verdade filosófica lida ali a partir do conceito e debate entre filosofia e linguagem, a partir da constelação, a configuração da ideia, né, que se faz ali a partir da noção de conceito em Benjamin. No prefácio epistemológico crítico, ele vai justamente desenhar, apresentar insistentemente qual é essa relação dos fenômenos com as ideias, que eu acho que também está em Kant essa minha aposta, assim, minha disposição de estudo no doutorado para fazer, né? E aí, só comentando aqui a questão da cisão, né, da palavra, a experiência que a professora Priscila trouxe, eu acho que, Priscila, você me ajudou ali com a entender um pouco, né, essa reflexão do Benjamin, né, como se ele estivesse olhando para o próprio desenvolvimento da sua própria ideia, né? Então, é justamente o desenvolvimento da ideia ali que se dá nesse modo constelacional, que não necessariamente ele abandona o que está ali no texto de 1913, mas como que ela vai se configurando, né? Aí, para falar com os termos do Benjamin, né? E aí é o que eu tento mostrar quando eu falo, olha, a condição da Leibniz, da vivência, não é para dizer que está tudo acabado, tudo está cindido, não há consciência possível de ser superada, ou seja, a consciência reificada está dada, a sociedade capitalista é isso mesmo, ninguém consegue mais pensar e etc. É justamente pensar como essa cisão é o ponto de abertura, e por isso o título, né? Abertura para a nomeação, que basicamente é a abertura para estabelecer os nexos, né, lógicos possíveis, né? Então, a própria possibilidade ali está em Hegel da consciência e da experiência, né? Dessa relação entre o sentido, né? E a própria construção ali com o pensamento. E tem um momento, né, que a Jean-Marie vai falar, que eu até citei, que ela vai falar que os nomes são guardiões. Então, quando o Lucas fala dessa rememoração do passado, é como se nessa proposta benjaminiana entre filosofia e linguagem, de uma articulação histórica do passado e uma apresentação do que é essa relação entre ideias e fenômenos, ele estivesse traçando e articulando a própria epistemologia crítica, que é como é que se dá, então, essa relação entre sujeito e objeto, que é o problema, né, da teoria crítica, que é o problema de vários, assim, muitos dos assuntos que eu tratei aqui, eu consigo ver no Katz, eu consigo ver em Adorno, obviamente não igual, e aí eu concordo, eu acho que com o Lucas, né, eu acho que você está certo, Lucas, quando você cita, né, que essa experiência singular temporal é justamente a experiência com o passado. Então, você foi certinho, e aí eu fico feliz, porque de alguma forma eu consegui, né, iluminar essa questão, que é essa experiência com o passado, é justamente a da Stella enquanto articulação histórica do passado, né? Então, como que historicamente, né, a experiência, o sentido, essa dimensão, ela consegue ali trazer uma experiência originária, e aí conversando com a apresentação da professora Priscila,
que não é uma origem, assim, pura e simplesmente, né, da Gênesis, ou seja, e aí conversando com uma parte lá das teses sobre o conceito histórico que eu citei, né, não é um retorno ao passado tal como ele foi, né, é o lampejo, é a verdade em seu lampejo, né, então, a verdade que se apresenta e etc. Eu, muitas vezes, como benjaminiana, eu acho que é o próprio desafio, né, da filosofia benjaminiana, é sempre parecer muito poética, né? Mas é isso, essas metáforas benjaminianas. Me desculpa quem não lê Benjamin, mas assim, por isso que aí eu tô lendo Kant, tô lendo Hegel para tentar explicar, né, e me fazer comunicar, entendeu? Com o que estou, né, tentando trazer aqui. É isso, gente. Obrigada, assim, pela escuta. Ah, um comentário. Desculpa, sistema, né? Que você trouxe sobre o sistema e a relação conflitante, né? Acho que a Priscila, a Maria Clara, que também está aí, o nosso grupo tem uma leitura meio coesa em relação a isso, que Benjamin é sistêmico, antissistêmico, qual é a questão, né? Quando ele fala da noção de Ursprung, em que há um salto, né, no próprio nome, tem ali, né, no termo alemão, salto, Ursprung, né, existe uma questão de debate sobre o conceito de experiência, nessa noção, e aí eu falo indicação, eu estou fazendo uma indicação que talvez vocês entendam ou consiga entender qual é a relação que eu estou fazendo ao observar essa noção de Ursprung, que é basicamente lidar com o problema de origem, que é o problema da gênese mesmo, né? E do problema da história linear, o que eu comentei também sobre um sistema de leis naturais em que a natureza se coloca emudecida justamente porque ela não mais representa, não é mais simbólica, ela não fala, não participa de um todo, né, orgânico, e então você vai, e aí a crítica de Benjamin a Kant, né, você vai estabelecer por uma artificialidade histórica um sistema de leis naturais e você fecha a possibilidade de lidar com a verdade, da filosofia lidar com a verdade. O que Benjamin quer fazer? Ele quer mostrar que, na verdade, essa cisão posta pelas mudanças, né, a Revolução Industrial, o modo de mudança de vida, a sociedade capitalista, ela, ao mesmo tempo, contém essa contradição que o Igor traz também, que é a negatividade, isso traz abertura para a nomeação, de alguma forma, né, que é estabelecer uma outra configuração do real. E aí, o que isso tem a ver com o sistema, assim? Justamente e esse debate, né? Não é que Benjamin a gente deva defender ele como assistemático ou sistemático. É pensar em uma outra forma de sistematicidade, que não é pré-estabelecida, não é regida por esses conceitos, né, de verdade, de experiência do modelo mecanicista, né, de onde tempo e espaço eles têm, isso é um problema que também está ali em Kant, né? Como lidar com essa questão de tempo e espaço, né? Tá sendo regido, né, por uma noção em que o limita a própria noção de tempo e espaço. E aí ele vai falar, olha, a gente precisa tentar pensar uma filosofia que lide com uma real forma que consiga aprender a forma, uma noção temporal e eterna, realmente, né, com outros conceitos de experiência, de filosofia e de conhecimento. Esses são os três que eu destaco como principais. E aí a Jean-Marie vai usar, né, no mesmo texto que eu citei, que eu trouxe aquela citação, ela vai falar da seguinte forma, assim, não quer dizer que a crítica do sistema à filosofia moderna, benjaminiana, oitocentista, seja uma forma puramente sistemática. Existe, então, uma sistematicidade. E aí, que eu falei em algum momento, diante da condição fragmentária, qual a forma de estabelecimento de nexo? Porque se é puramente sistêmico, né, e aí eu falo no sentido epistemológico, tá? Então, eu não é uma leitura conservadora do Benjamin. Se não é puramente sistêmico,
qual é a forma de configuração do real que se tem, né? Como possibilidade. É isso, gente. Obrigada. Não sei se o André levantou e desistiu. Mas se não, qualquer coisa, estamos aí. Bom, se alguém tiver mais alguma pontuação, deixa eu só avisar que eu esqueci de falar antes de fechar esse bloco, né? Mas o Matheus ele fixou aqui nas mensagens da chamada e também tá no grupo do WhatsApp o link do Forms, tá? Para emissão do certificado depois dos encontros. Então, quem ainda não viu, quem ainda não preencheu, preencha lá, por favor, e assim, se puder, preencher hoje para não esquecer mais tarde, né? Mas, enfim, no mais, se ninguém tiver mais alguma contribuição, não quiser falar mais nada, até considerando que você está no trabalho, né, Yasmin? Tem que ainda fazer uma jornada de volta para casa, se sinta livre aí para encerrar e a palavra fica com você. É isso, gente. Obrigada, Vitor, Matheus, Lucas, todos que ficaram ouvindo até esse momento. Como ele disse, eu estou no trabalho, gente, por isso que mudou o horário, tá? Às 7 horas alguma demanda poderia chegar, então eu queria poder falar com vocês livremente. E é isso. Obrigada, Priscila, pela presença. Bom, gente, então valeu aí a todo mundo pela presença. Com isso a gente encerra esse encontro de hoje. Deixa eu já fazer um aviso em relação ao cronograma, porque já que em relação à fala da Yasmin, a gente teve que adiar o encontro em uma semana, para não fazer uma espécie de quebra e fazer o evento, nossos encontros durarem uma semana a mais, talvez quebrar um pouco a organização inicial, não criticando você, meu amiga, acontece. Semana que vem, então, a gente vai ter encontro novamente, então a gente não vai dar essa semana de pausa. Posteriormente, depois da semana que vem, a gente vai ter sim uma pausa, e aí sim a gente tem a fala final com o professor Vacari. Mas é isso, gente. Valeu por ter participado. Nos vemos semana que vem. Valeu, todo mundo que ficou. Valeu de novo, Yasmin, pela fala. Foi incrível. E é isso, gente. Um cheiro e nos vemos semana que vem. Tchau, Abraços. galera. Valeu. Tchauzinho.